Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados 2020, o canal que foi criado para ensinar contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Júnior e hoje a gente vai estar na nossa 15ª aula de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e hoje a gente vai estar falando sobre lucro presumido, né? Então, lá na aula 2 eu falei das formas de apuração do imposto de renda, que é lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, né? Lucro real, nós já viemos falando sobre ele até agora, até a 14ª aula, e na 15ª aula eu vou falar do lucro presumido, né? Que é uma das formas de apuração, né? Que está previsto no artigo 44 do Código Tributário Nacional, e ele é uma forma um pouco mais simplificada, né? Que o legislador deu de opção para o contribuinte para poder apurar e recolher o imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, o lucro presumido, o que ele é? Ele é uma presunção legal. Então, o legislador tributário, ele estabelece lá um percentual que seria a margem de lucro para aquela atividade, para aquela pessoa jurídica, e a pessoa jurídica tributa somente a receita, tá? Só a receita, não leva em consideração o lucro, né, como no lucro real. Então, a despesa não é levada em consideração para fim de apuração, né, da base de cálculo do lucro presumido, mas sim somente as receitas. O fisco vai olhar o que, gente? Vai olhar se houve alguma omissão de receita para eventualmente cobrar a diferença, né, por parte dos contribuintes, para ver também se ele pode ou não optar pela tributação pelo lucro presumido. Então, quem pode optar pela tributação pelo lucro presumido, né? Então, por exceção, aquelas que não podem tributar pelo lucro real. Então, se você não é obrigado a optar pelo lucro real, né, e na aula 3 nós vimos quem são os contribuintes que optam pelo lucro real, né? Você pode optar pelo lucro presumido, né? Então, exemplo, se você teve receita total, né, no ano calendário anterior que não ultrapassou 78 milhões de reais, você pode continuar optando pelo lucro presumido. Você só vai mudar o regime do lucro real quando essa receita total ultrapassar 78 milhões de reais. Quem também não pode optar pelo lucro presumido? As empresas financeiras, como os bancos, as seguradoras, as operadoras de seguradoras de crédito, as distribuidoras de títulos de valores imobiliários, as corretoras de valores imobiliários, as empresas de arrendamento mercantil. Então, aquelas que estão reguladas pela SUSEP ou pelo Banco Central do Brasil não podem optar pelo lucro real. E tem uma lógica nisso, né? Que são empresas que lidam com a economia popular, tem que ter um melhor controle, uma fiscalização, né? E tem, geralmente, né, resultados que ultrapassam 78 milhões de reais. Então, elas não podem fazer o lucro presumido, tem que fazer lucro real, né? Quem mais é obrigado a fazer lucro real? As empresas de factoring, né? Se o contribuinte optou por fazer o recolhimento por estimativa no decorrer do ano calendário, né? Se a empresa auferiu rendimento, ganho de capital ou lucro no exterior. Então, são hipóteses que o artigo, que a Lei 9718 de 98 prevê que as empresas, que se elas, né, são obrigadas a tributar pelo lucro real, não podem fazer pelo lucro presumido. Então, por exceção, se você não se enquadrou naquelas hipóteses, se não me engano são 9, você pode optar pelo lucro presumido, tá? Então, e o lucro presumido, como é que ele funciona, né? Ele é uma apuração trimestral, tá, gente? Então, você vai apurar por trimestre. Então, você vai ter o primeiro trimestre de apuração, que começa em janeiro e termina em março, o segundo trimestre de apuração, que começa em abril, termina em junho, o terceiro trimestre de apuração começa em julho, termina em setembro, e o último trimestre de apuração, que começa em outubro e termina em dezembro. Então, o regime de apuração do lucro presumido é um regime de apuração de imposto trimestral. Então, vou fechar 4 trimestres de apuração, vou apurar o imposto nesses 4 trimestres de apuração de tributo, vou recolher e ela é uma apuração definitiva, tá? E quando é que eu faço a opção, né, do lucro presumido? Eu faço a opção quando eu faço o recolhimento, né, da primeira cota do imposto, ou cota única do imposto. Eu posso parcelar o recolhimento do imposto, né, mas eu posso pagar à vista. Então, quando eu faço a opção lá de pagamento, né, vamos imaginar, fechei o primeiro trimestre, em março. Quando é que vence o imposto? Vence no final de abril. Então, quando fizer o recolhimento no final de abril, no DARF, naquele código, e para a Receita Federal do Brasil, eu faço a opção do lucro presumido. Então, essa opção é irretratável, eu não posso mudar. Fiz a opção, eu tenho que fazer até o final do ano calendário. Eu só vou poder exercer a mudança da opção quando, gente? No próximo ano. Então, se eu quiser ir para o lucro real, eu só posso mudar no outro
ano calendário, tá? E qual que é a base de cálculo, né, do lucro presumido? Então, como é que eu vou tributar, apurar o imposto de renda e recolher esse imposto de renda do lucro presumido? Então, ele vai seguir as mesmas regras, gente, a mesma base de cálculo do imposto de renda por estimativa do lucro real anual. Lembra? Né? Na aula 5, né, o que eu fiz? Né? Eu tive lá a base de cálculo e as regras de recolhimento por estimativa, tá? Então, essas regras de recolhimento por estimativa vão ser as mesmas que eu vou aplicar para o lucro presumido. Qual que é a diferença? Lá eu fazia o recolhimento mensalmente, agora não, no lucro presumido eu vou fazer o recolhimento por trimestre. Então, qual que é essa base de cálculo, né? É um percentual sobre a receita bruta. Então, dependendo da atividade, né, eu vou aplicar um percentual sobre essa receita bruta. Esse percentual varia de 1,6% até 32%, vai depender da atividade, a gente vai ver isso depois, né? Vou acrescer demais receita e ganho de capital, por exemplo, receita financeira, rendimento de aplicação de renda variável, né, juros sobre capital próprio, receita de juros sobre capital próprio. Eu vou acrescer o ganho de capital na venda de um ativo permanente, por exemplo. Então, eu vou acrescer isso a receita reduzida, né, que é o percentual da receita bruta, e vou ter a base de cálculo do lucro presumido. E qual que é o conceito de receita bruta, gente? Então, esse conceito de receita bruta, vamos lá no artigo 208 do Regulamento do Imposto de Renda, do RIR 2018, que é uma transcrição, né, do Decreto-Lei 1598 de 77. Então, considera-se receita bruta, né, para fim de apuração da base de cálculo da estimativa e também do lucro presumido. O produto da venda de bens nas operações de conta própria, ou seja, a receita da venda de operações próprias da pessoa jurídica, o preço da prestação de serviço em geral. Então, a receita da prestação de serviço, se eu sou uma prestador de serviço, também é considerada receita bruta e tem que estar no meu objeto social. O resultado oferido nas operações de conta alheia, lembra que essa operação de conta alheia é quando eu faço uma intermediação de negócio de uma pessoa jurídica para outra. Eu dei exemplo lá, né, no recolhimento por estimativa, por exemplo, uma agência de turismo, local, quando ela vende o pacote turístico que tem lá passagem aérea, tem hotel, tem passeios, né? O que acontece? Ela ganha uma comissão por aquilo, só que o cliente paga para quem? Paga para a agência. Então, ela recebe o dinheiro e repassa esse valor para a companhia aérea, para o hotel. Então, qual que é a receita da agência de viagem? É o valor do pacote ou somente a comissão que ela cobrou para poder fazer a intermediação? Né? Então, eu entendo que somente a comissão, né? Ou seja, porque parte dessa receita não é dela, mas por uma questão operacional de facilidade, ela centraliza o recebimento dessa receita e repassa isso para quem de direito. Isso também acontece com o que, gente? Empresas de telefonia. Porque nas empresas de telefonia, o que acaba acontecendo? Quando tem ligações entre estados, né, no qual tem que usar a rede de outro estado, de outra operadora, o que vai acontecer? O cliente paga a fatura para mim, só que essa receita não é totalmente minha. Parte dessa receita é da operadora, no qual eu utilizei, né, a rede para poder fazer a ligação telefônica, tá, gente? Então, isso são exemplos de resultado oferido nas operações de conta alheia. E, inciso 4, é uma regra geral, né, é uma vala comum, né, que eu diria, para poder englobar. Se você não conseguir classificar essa receita no inciso 1 ou 3, você vai classificar no inciso 4, como por exemplo, receita nas atividades ou do objeto inicial da pessoa jurídica não compreendidas no inciso 1 ou inciso 3 do CAPT. Então, se não é receita de serviço, receita de prestação de serviço ou receita da operação de conta alheia, mas é receita do faturamento, porque aquela empresa tem uma atividade específica, né? Vamos imaginar um banco, por exemplo. O banco tem receita de prestação de serviço? Tem, que é taxa. Mas qual é a atividade principal de um banco? Né? É fazer o quê? Intermediação, o spread financeiro. Então, esse spread financeiro não estaria classificado nem no inciso 1, 2 ou 3, mas estaria no inciso 4. Tá? É lógico, o banco não pode optar pelo lucro presumido, mas esse é um exemplo, né, que a gente aplicaria para a estimativa, no qual o inciso 4 é o suficiente para abranger, né, o spread financeiro como receita bruta da empresa, tá? E dessa receita ali, o que eu posso deduzir? O que eu posso abater da receita bruta, né? Para fim de apuração do lucro presumido, né? Da base de cálculo. Eu vou
tirar as devoluções e vendas canceladas, que isso não é receita, né? Então, portanto, eu posso fazer o abatimento. Eu vou deduzir os descontos concedidos incondicionalmente. Então, se é o desconto que não tem, depende de condição, não depende de evento para acontecer, eu vou poder abater da base de cálculo, né? Eu vou poder deduzir os tributos sobre elas incidentes, né? Então, né, eu vou poder também tirar esses tributos incidentes sobre essa receita, como PIS, COFINS, né? Como ISS, como ICMS, então eles podem ser abatidos da base de cálculo. E o inciso 4, os valores decorrentes do ajuste ao valor presente, né? que é aquilo que está previsto no inciso 8º do artigo 133 da Lei das SA, Lei 6.404 de 76, das operações vinculadas à receita bruta, tá? Então tem que estar relacionado à receita bruta. Então, por quê? Isso não é receita, isso não é efetivo gasto patrimonial. Isso é justo ao valor presente, que é uma mera expectativa, como fosse uma provisão. Então, como ele não é um efetivo renda, não tem disponibilidade jurídica dessa renda, nem econômica, eu posso deduzir da base de cálculo da receita bruta para fim de apuração do lucro presumido. E quais são os percentuais que eu vou aplicar sobre essa receita bruta, né? Então, são 1,6% para revenda de combustível. Então, o posto de gasolina vai aplicar sobre a receita bruta, se ele for optante pelo lucro presumido, 1,6%. Lógico que a gente sabe que a maioria deles é lucro, está no Simples Nacional, mas se ele fizer lucro presumido, vai aplicar sobre a receita bruta dela 1,6%. Prestação de transporte exceto de cargas, 16%. Prestação de serviço geral, 32%, com exceção de serviço hospitalar, diagnóstico, terapia, ou seja, a mesma aplicação que a gente aplicava na estimativa, também a gente aplica aqui também para o lucro presumido, né? Tem medição de negócio imobiliário, locação, negociação de imóveis, também é 32%, prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação, melhoramento de infraestrutura, 32%, e a alíquota geral, né, seria 8%, né? Então, se não for a alíquota específica de 32% ou 16%, eu vou aplicar sobre essa receita bruta o percentual de 8%. Então, eu aplico o percentual, né? Vamos imaginar, eu tenho lá uma receita bruta de 100 mil. Se ela for uma atividade geral, como comércio, aplico 8%, vou ter uma base de cálculo de 8 mil, né? Então, 8% de 100 mil é 8 mil, né? Porque 10% é 10 mil, 8 mil. Sobre essa base de cálculo, vou acrescer demais receitas e ganhos de capital, vou ter a base de cálculo presumido e sobre isso vou aplicar a alíquota e o adicional. Então, qual que é a alíquota e o adicional do imposto de renda pelo lucro presumido? Então, a alíquota é de 15% sobre essa base de cálculo, né? Receita reduzida, né? Mais demais receitas e ganhos de capital. Vou ter a aplicação de 15% do imposto, que é a alíquota principal, e vou ter o adicional de 10% da parcela do lucro presumido, né, aquela base de cálculo, que exceder a 60 mil reais por trimestre. Lembra, com a apuração trimestral, então é 20 mil reais vezes 3 meses, então 60 mil reais. O que exceder a 60 mil reais, eu vou ter um adicional de 10%. Tá? E o que eu vou poder abater? O imposto de renda retido que eu tive, né, quando recebi a minha receita, que foi considerada como antecipação, eu vou poder abater da base do imposto apurado. Então, imposto de renda retido na fonte de aplicação financeira, imposto de renda retido na fonte se eu for uma prestadora de serviço, né? Se eu prestei serviço para órgão público, tive retenção, eu vou poder também abater. Então, todo imposto de renda retido na fonte que sofri, que é uma antecipação, eu vou poder abater da base de cálculo do imposto devido apurado com base no lucro presumido. Tá? E a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, ele pode tributar sua receita ou com base no regime de caixa ou com base no regime de competência. Tá? Contabilmente, vai reconhecer a receita por competência. Tá? Lembra? Regime de competência, princípio da competência. Só que para fins tributários, eu posso optar ou tributo pelo regime de competência ou tributo pelo regime de caixa. A maioria dos casos, o contribuinte opta pelo regime de caixa. Por quê? Ele só vai tributar quando receber o valor, quando o valor entrar no caixa dele, quando tiver disponibilidade econômica desse valor. Né? Porque se ele fizer só por competência, se ele não receber, ele está antecipando imposto. Né? Depois tem que recuperar. Então, para evitar esse tipo de problema financeiro, de fluxo financeiro, a grande maioria dos contribuintes optantes pelo lucro presumido tributa, né, o imposto, né, com base no regime de caixa. Tá?
E quais são as obrigações acessórias que o contribuinte optante pelo lucro presumido tem que seguir? Então, ele tem que ter escrituração contábil no termo da legislação comercial, não está sujeito à obrigação de manter livro caixa, né, com a escritura totalmente financeira, inclusive bancária, então ele tem que ter escrituração contábil, né? Ele tem que escriturar livro de registro de inventário, se for um comerciante, né, se for uma indústria pode fazer lucro presumido, não há vedação, né? Se for interessante para ela, pode, né? Então ela tem que ter livre registro de inventário, no qual devem estar registrados estoque existente no término do ano calendário, abrangido pelo regime de tributação simplificada. E por fim, ele tem que guardar esses documentos, né, contábeis e fiscais pelo prazo de 5 anos, né, que é o prazo decadencial para você poder guardar os livros, né, de acordo com a legislação tributária. Então, essas são as obrigações acessórias que o contribuinte pelo lucro presumido opta. Então, resumindo, né, lucro presumido é uma forma de apuração prevista no artigo 44 do Código Tributário Nacional. O contribuinte optar, ele tem uma tributação mais simplificada, que eu vou tributar somente receita, né, não leva em consideração a despesa, portanto não vou tributar lucro, mas sim a receita da sociedade, e o legislador estabelece um percentual que seria essa margem de lucro para fim de tributação, né? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou, dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal, e te vejo na próxima aula. Obrigado.